Povo de Deus, é com alegria que nós vamos dar seguimento a mais um estudo especial, trazendo para você, querido professor da Escola Sabatina, uma estrutura para você dinamizar a sua classe de Escola Sabatina. E é bem verdade, temos recebido muitos feedbacks, temos trazido aqui algumas novidades. Eu espero que esses vídeos tenham serventia para a sua igreja, tenham melhorado e dinamizado ainda mais o teu percurso dentro da Escola Sabatina. E, obviamente, nós estamos resgatando algumas verdades e algumas delas, inclusive, esquecidas durante o tempo. Obviamente, estou aqui dando seguimento nesse trimestre com o nosso querido pastor Natal. Seja bem-vindo, pastor, mais uma lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, pastor Márcio, amigos que estão conosco aqui nos assistindo. É muito bom podermos recapitular a lição, pegar os pontos mais altos e discutirmos junto com os irmãos. Muito bem, e para começarmos esse momento, a gente faz uma leitura daquilo que Ellen White deixou num livro muito interessante, mas que alguns nem sabem que existe. Conselhos para a Escola Sabatina. Olha que interessante. Ela diz o seguinte, como um meio de ensino intelectual, as oportunidades do sábado são incalculáveis. E, obviamente, essas oportunidades são para aprender a lição da Escola Sabatina, porém, externalizar aquilo que foi gravado na memória durante a semana. Olha só. Estamos abrindo o 2º capítulo desse livro tão importante. E ela continua dizendo, é tão interessante que você deve reunir a família para nos sábados à tarde trabalhar, inclusive, aquilo que vai começar, a temática da próxima semana. E não deixar para apenas durante a semana, que tem muita correria. Dedica um tempinho especial em família. Assim, você poderá ter a possibilidade de fixar na sua memória como um tesouro que jamais se perderá completamente, não só na sua geração, mas nas próximas. Porque bênção. Quando você se reúne com a família, a oralidade une as gerações, né? Então traz esse controle especial sobre a palavra de Deus sendo passada de geração em geração. Muito bom. Pastorzão, estamos aí trabalhando um tema muito importante, os evangelhos, resgatando alguns itens importantes para melhorar a interatividade da lição da Escola Sabatina. Quero lembrar você que está conosco aqui no rodapé do ambiente de vídeo que você está assistindo, tem um link, e nesse link tem algumas perguntas importantes que vai trazer um despertar do seu aluno. Pastor, você pode explicar um pouquinho para a gente que perguntas são essas, de que jeito que elas são feitas, porque a lição tem várias. Sim. Por que a gente disponibilizaria outras perguntas para os nossos queridos amigos? A ideia é que o professor não passe a lição, é que o professor consiga trazer uma conversa sobre o tema da lição com os alunos. Então, são perguntas interativas. Claro que não pode ser uma pergunta fechada, né? Qual era o filho de fulano, de um personagem? Não, não faz sentido. Mas perguntas que começam com como ou por quê, geralmente, não é? Por que será que Deus pediu isso? Como será que foi que aconteceu? Para as pessoas poderem gerar conversa dentro do tema da semana. E, pastor, eu, quando faço assim, aprendo muito, porque às vezes as pessoas respondem de um jeito diferente que eu não tinha pensado. É muito bom. Muito bem, estamos então dando início a essa recapitulação com uma temática tão interessante, lição de número 9, controvérsias em Jerusalém. Jerusalém, como você sabe, é uma cidade muito importante, porém é complicado, porque a primeira palavra traz um sentimento assim bem... Vou repetir a palavra, complicado mesmo. Ser controverso é ir de encontro, literalmente, a um modelo, a um tipo de sistema, a um tipo de exemplo de pessoa. Então, que estrutura inicial possamos dar aos nossos queridos amigos, irmãos e irmãs, líderes de igreja, para entender que controvérsias foram essas. Jesus causou controvérsias? Foram as pessoas que estavam vendo ele naquele momento? Ou era essa cidade que era mesmo complicada, pastor? Explica pra gente aí. A cidade era abençoada, não é? Tinha um marco ali de tantas coisas que tinham acontecido com o povo de Deus, a direção do Senhor, mas é que o povo tornou a religião um peso, um fardo, não é? E quando Jesus agora apareceu na última semana ali, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, ele permitiu agora, pastor, que
o segredo messiânico acabasse. Que até agora a gente viu que ele mantinha o segredo messiânico, né? Mas agora ele permitiu que o povo clamasse e chamasse ele como rei. Aí começaram as controvérsias. Os líderes não gostaram nada disso. Muito bem. Dentro da cidade, obviamente, nós temos, e é aqueles que gostam um pouco mais de história, podem perceber que os grandes vencedores, eles vinham sempre com muita gente, tinha muitos aplausos, né? Eram colocadas pessoas para, inclusive, tocar, e tinha música no ambiente. Ele viu num cavalo muito bonito. Aqueles que gostam de história moderna, por exemplo, pode perceber que na França, por exemplo, agora, tem o ambiente onde a Champs-Élysées, onde os grandes vencedores passavam por ali, e até o Arco do Triunfo, ou seja, tinha uma celebração, as pessoas esperavam por aquilo, e agora a gente vê Jesus. Essa é a primeira controvérsia? Dá para tirar uma aplicação desse momento especial de Jesus entrar na cidade ali, pastor? Sim, as controvérsias começaram aí, porque agora a multidão estava aclamando Jesus como o Messias, como o rei, Hosana o que vem, e isso fez com que os líderes judeus não gostassem nada. Eles queriam que Jesus permanecesse no anonimato. E Jesus manteve o segredo messiânico até agora, porque justamente ele sabia que quando ele se expusesse, a perseguição viria logo, ele morreria antes da hora. Se a gente trouxesse um pouquinho agora, nós estamos diante da classe de professores, nossos professores vão falar um pouco com os alunos. Tem gente que tem um evangelho no coração, mas tem medo de criar uma controvérsia, porque é no trabalho. Então, que momento que a gente poderia abrir agora na hora da lição de escola sabatina? E uma dica que se eu pudesse dar, professor, trabalha esse item que vai despertar no coração dessa pessoa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o ímpeto da missão, né? Porque às vezes você é crente, é fiel, faz tudo na igreja, mas é calado. Parece que tem medo de celebrar, medo de contar uma vitória, né? Medo de ser comparado com outro povo que tem que falar muito alto e levantar a mão. Então, eu traria essa primeira aplicação, pastor. Sim, como interessante. Trazer num ambiente tão controverso que é a nossa sociedade hoje, as cidades cada vez mais complexas, como ter um posicionamento cristão dentro de um ambiente como esse. É interessante que mesmo a verdade, ela tem o jeito certo de ser dito e às vezes a hora certa, né? Jesus mesmo falou assim, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar ainda. Então mesmo a verdade, ela tem o jeito certo e a hora certa de dizer. E agora, que era a última semana, estava se aproximando o momento de cumprir a profecia em que Jesus seria crucificado, agora ele revelou. E justamente o que aconteceria antes foi o que aconteceu agora. A verdade veio e houve controvérsias. Mas mesmo assim, ele ganhou pessoas ainda. Ele conquistou mais pessoas. Perdeu alguns, mas depois todos entenderam, né? Os seus discípulos. Então, amigos, vocês que estão enfrentando uma dificuldade no trabalho, para falar de Jesus, ou na escola, ou para a vizinhança, ore a Deus para Ele te revelar o jeito certo de falar, a maneira certa e o tempo certo. Porque até Jesus deixou proclamar que Ele era Messias na hora certa. Eu sei que todo momento de recapitulação, de lição, o professor é aquele líder que ele tem que trazer uma curiosidade. Algo que desperta no membro que, por qualquer que seja o motivo, talvez ele não tenha tanta profundidade assim. E eu sei que o senhor traz sempre uma ou duas para entregar para os nossos professores. Qual é a primeira de hoje? Uma delas é, por que é que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha frutos enquanto ele ia para Jerusalém? Quando ele foi para Jerusalém, para o templo, ele purificou o templo dos vendedores, dos cambistas e tudo aquela coisa. Então tem uma relação entre a figueira e o que estava acontecendo no templo. Sim. Por que é que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha frutos? Será que Jesus foi enganado? E aí a gente entende que a figueira representava o povo de Deus. A figueira era um símbolo de Israel. E Jesus estava mostrando que Israel seria seco, amaldiçoado, porque ele não estava produzindo frutos. Eu olhando aqui para a lição da Escola Sabatina, tem um outro tema, que é recorrente, né? Muitos dos pregadores trazem isso, e alguns até trazem as palavras, famosas palavras para amor. Mas como trabalhar essa ideia da compreensão que eles tinham para aquilo que era maior? Eu queria tirar um pouquinho a palavra mandamento do lado, porque a gente vai perceber nas próximas lições essa ideia da compreensão de quem realmente eles eram, de quem era Jesus e o que ele veio fazer ali. Então começam a querer fazer perguntas, né? E essa ideia do amor, porém como o maior,
como que o professor, num momento como esse, olhando para 10, 15 pessoas nas classes de escola sabatina, poderia trabalhar agora sem aquele padrão que a gente já conhece, o amor para o pai, o amor para a esposa, né? O amor para com Deus, mas essa compreensão de olhar para ele e perguntar, mas qual é o maior mandamento? Uau, de novo, é como se fosse uma inquisição, né? O tempo todo colocando na parede. É que eles queriam pegá-lo, né? Eles queriam pegá-lo. Imagina que nessa pergunta, Senhor, qual é o maior mandamento? Se ele escolhesse qualquer um dos 10, por exemplo, se ele escolhesse o não matarás, eles iam dizer, então, adulterar está tudo certo, então, não é? Ou se ele dissesse, não, o maior é o não adulterar. Então ele dizer, então pode matar, pode roubar. Então Jesus foi muito sábio e ele escolheu o amor, né? O maior mandamento, ele pegou 2 versículos, um de Deuteronômio e um de Levítico, e falou, o maior mandamento é amar a Deus. E o segundo maior, igual esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí se resume toda a lei. A lei se resume em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Aí ali estão as 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? É o amor. Quem eu amo mais? Boa explicação, boa explicação. Nós, aqui que fazemos parte do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, sediado na Faculdade Adventista do Paraná, gostaríamos que você tivesse um pouco mais de curiosidade bíblica para, quem sabe, buscar termos como este dentro de livros que te dão um pouco mais de teologia. Sim. Para você ter um pouco mais de envergadura teológica ali na hora de conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Eu gostaria de resgatar aqui, me passou, o tema da entrada triunfal, porém com um outro viés que é do Antigo Testamento. Eu sei que isso é mais voltado aos estudos do Novo Testamento, mas eu tenho certeza que o senhor tem pelo menos uns 2 textos aí que vai trazer ao nosso querido amigo telespectador, aquele que está nos acompanhando, essa ideia da profecia. Sim. Zacarias já estava falando há um certo tempo, poxa, mas se eles sempre têm esse ambiente de profetas entre eles, qual era a grande dificuldade de entender que na frente deles era o Messias? Exatamente. Eles estavam de olho na profecia. E a profecia dizia, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. E eles estavam esperando ver quando que vai acontecer isso. E isso está em relação também com quando Salomão se tornou rei. Quando Salomão se tornou rei, estava tendo uma conspiração no reino. Você lembra da história? Está lá no Velho Testamento. Um dos filhos de Davi, que não era para ser o rei, havia se proclamado rei. Então, quando o profeta Natã avisou Davi, ele correu, avisou Salomão que o Salomão era para ser. E o Salomão, montado num jumentinho, foi proclamado como rei oficialmente. Foi reconhecido. Então Jesus está repetindo essa cena de quando um rei, até Salomão, entrou montado no jumentinho e foi declarado como rei. Agora era Jesus sendo aclamado como rei e cumprindo a profecia. Eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Esse era o modo de interpretar em Israel. E quem estava de olho na profecia percebeu isso daí e clamou junto. Muito bom. Tem uma descrição de uma das pregações, né, que a depender do ambiente que você esteja, quando é acompanhado por música, a gente faz aquela descrição e o mudo cantou, né? E o aleijado andou, e quem tinha a mão encolhida batia palmas. Gente, é maravilhoso saber que o poder de Deus, mesmo em situações como esta, que Marcos está relatando, tem energia suficiente, né? Poder suficiente para resgatar pessoas que estão à margem de uma cidade tão importante como era essa. Pastor, o nosso tempo ele é muito corrido, são 15 minutinhos, ele passa muito rápido. Queria que o senhor trouxesse aí pelo menos mais uma grande aplicação daquilo que o senhor trouxe, para em seguida a gente trazer uma recapitulação assim, geral em tópicos para a pessoa sair daqui muito fera para passar a lição no próximo sábado. Eu fiz aqui a minha colinha aqui e você tem acesso ao PDF que está aqui disponível para você também, com as perguntas interativas. Mas alguns pontos altos aqui são, por exemplo, a figueira amaldiçoada. A figueira só produzia folhas, mas não produzia frutos. Quando é que nós produzimos só folhas e não frutos? É interessante para a gente aplicar isso. Um outro ponto interessante é que Jesus tinha o mundo todo para salvar, mas as pessoas ainda estavam trazendo questõezinhas para ele, como a da moeda, não é? Nós devemos pagar tributo ou não? E Jesus ainda trouxe uma lição que marcou, até os ateus conhecem essa frase, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As nossas obrigações como bons cidadãos têm que ser mantidas. Jesus trouxe essa lição ainda
com o mundo todo para salvar, tinha uma semana ainda bem puxada para ele, mas ele trouxe essa lição. E isso aparece também em Romanos, capítulo 13, versos 1 a 8, os nossos deveres para com o Estado. E a gente pode perguntar para os alunos, né? Por que um cristão tem que ser um bom cidadão? Tem que ser, aliás, um cidadão exemplar. Por quê? E Paulo fala lá em Romanos também. E uma outra coisa, pastor, tem muitas, né? Sim. Mas fechando aqui assim, veio aquele escriba e perguntou para Jesus qual era o maior mandamento, e aí teve toda aquela conversa, e Jesus falou para ele assim, ó, você respondeu bem, você não está longe do reino de Deus. E aqui a gente tem um problema. Não está longe do reino de Deus, quer dizer que ele estava perto, mas não estava dentro do reino. Por que é tão perigoso nós estarmos perto do reino, mas não estarmos dentro? Qual era o problema desse homem? O que faltava para ele? Ele tinha conhecimento bastante e por isso ele estava mais próximo, mas faltava tomar a decisão para estar dentro do reino. É bom para a gente pensar, não é? Muitas vezes a gente pode estar perto do reino, com o conhecimento, com as oportunidades, mas ainda não tomou a decisão para estar dentro do reino. Muito bom saber que dentro da palavra de Deus eu tenho tido esse desafio de olhar para a Bíblia e resgatar textos que nós já conhecemos, mas aplicar, buscar, né, verdades ali que possam servir para a nossa vida. Eu traria aqui 3 pontos, vou ver se eu me recordo deles aqui, se eu me ajuda aí. O primeiro deles é saber quem nós somos e quem ele é, e o que realmente ele está fazendo. Se o professor traz essa compreensão para o seu aluno, eu acho que, como se diz nas regiões mais interioranas, já tem meio caminho andado, né? Segunda coisa é saber que em meio às controvérsias da vida, e claro, ter sempre alguém buscando algo para te testar, você ter profundidade na palavra de Deus, para realmente saber de que lado você está e aquilo que você está defendendo. Hoje a gente tem um ministério do Ctrl-C, Ctrl-V. Já ouviu falar Só nessa? copia ideias, né? E a gente vai levando, ouvir em tal lugar. Então, um desafio para você que está nos assistindo, clica aqui no link, tem palavras e textos com um pouco mais de profundidade, e nós também desafiamos você a continuar estudando, não fique só com aquilo que nós estamos colocando aqui. E, obviamente, a terceira, e aí, pastor, se eu puder ter umas 2 ou 3 também, tem dificuldade, eu aprendi hoje essa ideia de que está no teu coração, caça o momento certo, na hora certa, do jeito certo, para chegar no coração de outras pessoas também. É isso mesmo, a gente tem que pedir para Deus para que a gente possa ser instrumentos dele, para que a gente possa levar a mensagem de Deus. Não adianta só levar, mas levar como se fosse enviado por Deus mesmo, do jeito certo, com a palavra certa, na hora certa. A gente tem que pedir para Deus isso. E Deus vai nos abençoar, que a gente seja mensageiro da verdade. Muito bem, estamos chegando a mais um final desse momento tão especial da classe de professores online, a nossa sabatina. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Você com certeza vai compartilhar com outras pessoas ao seu redor. Manda para aqueles irmãos que têm um pouco mais de dificuldade e também aquelas igrejas que não têm tantos recursos, inclusive recursos humanos também, no ambiente teológico. Nos vemos. Espero que você continue crescendo na graça de Deus. Grande abraço.